Andrés pediu licença, Zé? Pelo que eu vi, ele vai homenagear os dois vices, né? Deixar os vices dirigirem o Corinthians ou terem o prazer de assumir a presidência, né? Agora, não sei, né? Dá para entender de outra forma, né? Porque vai estar no Quem são olho os dois do furacão vices? agora, né? Quem são os dois vices? Oi, Benja. O Alexandre Ursini, que é o primeiro vice, e a Edna, que é a Edna Murad, que é a segunda vice-presidente. Esses são os dois vices. Inclusive, o Ursini, o Alexandre Ursini, já assumiu o cargo de presidente. O Andrés está como diretor de futebol. Ele saiu da presidência, deixou para o primeiro vice, e daqui um mês, a segunda vice-presidente, que está afastada, é verdade, a Edna, ela está afastada, mas o André está pedindo para ela voltar, para ela assumir, pelo menos por um mês, o comando do Corinthians. Ele pediu 30 dias agora e vai pedir mais 30 dias depois, quando encerrar esse período. No Corinthians, do lado da oposição, Zé, só para te dar essa bola, os caras da oposição estão dizendo que, como vai ter a votação no dia 10 do balancete, o balanço que não foi aprovado em 2019, então ele já saiu agora, que é para não ter problemas de entregar o cargo, porque a eleição é no próximo dia 28. Então isso também está gerando mais calor, mais tensão na hora da eleição no Corinthians. Desculpa, viu, Zé? Não, Pascoal, fica tranquilo. Prioridade são sempre para os mais velhos, fica sossegado. Você lembra, Benja, quando eu falei em relação à eleição do Willian? Acho que foi no Jogo Sagrado, quando nós tivemos aí a anulação da votação das contas, se elas fossem aprovadas, lembra não? Da aprovação das contas, isso. E que mudou, não só depois das eleições, eu falei, pode colocar aí que o Duílio tá eleito? É isso, foram todas. No futebol, Benja, tem um amigo meu aí que é o Dalai Lama italiano. Ele fala o seguinte: no futebol não tem nada de graça. A verdade não dura 24 horas, segundo um amigo meu italiano, o Dalai Lama. Benja, o Dalai Lama italiano. Não, mas que... Dalai Lama italiano tá com a gente aqui. Mas é tudo assim, Benja. Por exemplo, tem que ser questionado, já que o presidente já que não é o Andrés, tem que perguntar pro presidente agora: como foi feito o contrato com os name rights do Corinthians? Como será pago esse contrato? Quais são? Tem luvas? Não tem luvas? Qual o prazo? Como será feito os pagamentos? Se a cada 6 meses tem um aporte maior, tem um aporte menor? Né? Os salários dos jogadores que estão 3 meses atrasados, quando serão quitados? Ou dos funcionários... Sexta, Zé. Dos funcionários, que os funcionários têm os 50% do negócio do governo. Desculpa, eu não entendo muito bem disso aí. E aí agora, ao invés de 50%, eles estão recebendo apenas 25%, porque é 50-50. Então, assim, tem uma série de coisas que o novo presidente poderia responder. Ele poderia explicar pra gente como é que é a nova renegociação da Caixa, né, com o Corinthians. Tem uma série de coisas que esse presidente, já que ele está ali, ele vai exercer o cargo, ele poderia explicar para mim, poderia explicar para a torcida do Corinthians, como é que o Corinthians tem quase 1 bilhão de dívidas. Tem uma série de coisas. Ele poderia começar a explicar, né? Não, mas o que eu queria entender, qual é o intuito dessa licença? Homenagear os vice-presidentes. Homenagear a vice-presidente não é. E assumir a direção de futebol enquanto isso também não é. Porque o Andrés, presidente, quem manda no futebol também era ele. Eu queria entender... Benja, mas você acha que ele vai deixar de mandar como diretor? Você acha que ele vai deixar de ser presidente? É só um cargo fictício, Benja. Como o Pascoal falou. É isso. Não, mas alguma coisa a mais deve ter por aí. Mas tem a reunião do Conselho dia 10, Benja, para aprovação das contas. A aprovação das contas não foi feita. É isso, depois das eleições, 10 de dezembro. As contas não foram aprovadas naquela data porque o Goulart, que é o presidente do Conselho Deliberativo, percebeu que havia uma movimentação nas mídias sociais de aperto em cima dos conselheiros. As coisas estavam ficando difíceis. Os conselheiros estavam sendo acuados, ameaçados. Pascoal? Vazaram a lista toda. Vazaram a lista de nomes.
E aí os caras começaram a pressionar, e houve uma pressão enorme. As contas do Corinthians foram... Bem, entenda bem, as contas do Corinthians, o déficit do Corinthians do ano passado, essas contas foram refeitas. E ela está em 195 milhões de reais. O que eleva a dívida do Corinthians para 980 milhões, quase 1 bilhão. O Corinthians tem como déficit. O Corinthians, repetir aqui para vocês, o Corinthians já recebeu a carta que indica a liberação do dinheiro em um banco, só que o Corinthians está acertando se paga 4, se paga 7, se paga 3, se paga 2. O Corinthians está negociando e me parece que já acertou, porque o Andrés disse que vai, na sexta-feira, ou seja, amanhã, pagar os salários atrasados, e são 3 meses com os jogadores do Corinthians, vai regularizar essa situação. Então, para regularizar, esse dinheiro deve ter entrado. Senão ele não faria isso. Com esse dinheiro entrando, o que ele faz? Coloca o Ceni de presidente agora, depois coloca a segunda vice-presidente para comandar o Corinthians por um mês, como se fosse uma homenagem dele, mas a pressão vem por conta do déficit de 195 milhões. Você acha que essas contas serão aprovadas no Conselho do Corinthians? Em ano eleitoral? Você que conhece tão bem o Conselho, você foi conselheiro, você sabe como é que a bola quica dentro do Conselho? Você acha que essas contas serão aprovadas? Ô Flávio, ô imperador, qual o intuito, cara? Alguma coisa tem, meu. Alguma manobra política, alguma coisa tem, não é possível. Pedir licença agora, a eleição é dia 28, é 28 de novembro, né? Não é 28 de novembro? 28 agora, desse mês, Benja. Então, hoje é dia 12. Cara, 16 dias, um pouco mais de 2 semanas e meia para uma eleição. Ele pede licença, homenagear os vice-presidentes? Desde quando isso? Alguma manobra tem aí, ou não? Eu sinceramente não entendi, Benja. Conversei com amigos corintianos, gente que conhece um pouco mais os bastidores do Corinthians. Ninguém entendeu nada, porque falta muito pouco tempo, né? Para ele sair. Ele vai sair, ele não é candidato. Não é candidato à reeleição, né? Nem pode. Ele tem um candidato da situação que é o Duílio Monteiro Alves. Então é meio inexplicável. É tão inexplicável que essa explicação de homenagear a vice-presidente acaba sendo verossímil, sabe? Fala, bom, sei lá, faltam 12, hoje é dia 12, você falou, né? Hoje faltam 16 dias, 2 semanas. 16 dias, né? 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas. Não vai acontecer nada até lá mesmo, não tem nada muito importante para acontecer, deixa os dois sentirem um gostinho de exercerem a presidência. Mas é uma atitude tão... me parece tão infantil, Benja, para esse momento que o Corinthians vive. O Corinthians não vive um bom momento, o Corinthians não está numa boa, sabe? Não está numa boa em nada, tecnicamente, no campeonato, financeiramente, politicamente, né? E aí ele, pelo que eu entendi, o Zé Elias, você me corrija aí se eu estiver errado, mas ele vai exercer uma espécie de função de diretor de futebol interinamente, é isso que vai acontecer? É isso. Benja, eu acho tudo isso inexplicável, sinceramente. O Corinthians precisa de um diretor de futebol. Aliás, você vinha falando bastante disso aí há algum tempo, desde que o Duílio se afastou para poder ser candidato, e você vivia falando, principalmente no auge da crise do Corinthians. Quem responde pelo futebol do Corinthians é o... Aí você falava o nome aí, como é que chama? O cara é um... Totó. Então... não faz sentido, não tem cabimento e tal, o clube não pode ficar acéfalo no futebol desse jeito, você tinha toda a razão. Então, o que pode ser? Então ele vai virar diretor de futebol, ele vai assumir o futebol agora? A direção de futebol é mais importante do que a presidência? Aparentemente é, mas precisa ver se ele vai atuar nesses 16 dias. É muito esquisito, Benja, muito esquisito. Eu não sei nem se do ponto de vista do estatuto do clube ele pode fazer isso assim, sem mais nem menos. É muito estranho. Olha, Você não perguntou pra ele? Vou perguntar. Você vive falando com ele?
Então, olha, eu vou perguntar, daqui a pouco eu vou perguntar para minha fonte que está assistindo o programa aí, se eu posso citar o nome dele aí, porque ele deu uma explicação aqui que é interessante, ó. Ele não quer trabalhar diretamente na campanha do Duílio para presidente, ele não quer estar abertamente, só nos bastidores, então isso ajudaria ele nos bastidores a trabalhar na campanha do Duílio. Por falar na campanha do Duílio, a política do Corinthians pega fogo, ô Zé? Toda a oposição praticamente se uniu, né? Paulo Garcia, Cittadini, o Osmar, esqueci o nome do Osmar lá, como que era o Osmar? Me deu branco o sobrenome dele. Osmar Stabile, boa, Pipo. Osmar Stabile, Cittadini, Paulo Garcia, todos se uniram com o Mário Gobi. E ontem, no Instagram, nos stories lá do Instagram, quem declarou um apoio público ao Duílio foi o Ronaldo Fenômeno, Zé. Sim, Ronaldo ontem declarou apoio ao Duílio. Eu gosto bastante do Ronaldo, tive uma convivência com ele na seleção, na Inter de Milão e tal. Mas eu pergunto, qual influência ele teria, Benja, no Corinthians, hoje? Qual a influência do Ronaldo no Corinthians? Ele não está no dia a dia do Corinthians, ele não é conselheiro, ele não... Desculpa, ele teve uma passagem pelo Corinthians que foi muito feliz, mas ele não tem influência nenhuma. Se bobear, pode ser até usado contra ele, né? Porque tem algumas... Eu recebi também várias coisas aqui, eu tenho um grupo de pessoas do Corinthians aqui, os caras falaram, pô, mas ele nem no clube tá, ele não participa, não é investidor, ele é presidente do Valladolid, o que ele quer com o Corinthians? Não tem, para mim não tem influência nenhuma, pelo contrário, pode ser utilizado várias posições do Ronaldo na época da Copa do Mundo, inclusive no próprio grupo aqui, né, a questão da Copa, a questão do próprio estádio do Corinthians, né, as declarações contra o próprio Duílio. Né? Então, não vejo influência nenhuma do Ronaldo nessas eleições. Eu vejo uma coisa muito mais preocupante, a escolha do Paulo Garcia do que do Ronaldo. Porque o Paulo Garcia, nos últimos anos, nas últimas eleições, ele entrava justamente para dividir os votos e dar em tese, né, uma tranquilidade um pouco maior para o Andrés. A partir do momento que ele se une para a oposição, né, se une com a oposição, isso que é o que acho que pode influenciar mais, não o lado do Ronaldo, não a escolha do Ronaldo. O Ronaldo não faz parte do clube, ele passou pelo clube, né?